Olá pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui com o objetivo de mostrar um pouco como a gente apresentar os resultados, escrever, enfim, os dados de uma revisão de literatura, né? Então, eu vou pegar como exemplo esse texto que eu fiz, que ele articula aqui tecnologias digitais e exercício físico, né? Então, eu fiz essa revisão, em que os principais itens, né? A gente costuma construir um quadro. A partir desse quadro, a gente retira as informações para o trabalho, né? O quadro não consta aqui, o quadro particularmente desse trabalho, mas a partir da análise dessas informações, eu vi que as respostas para a minha pergunta, né? Que basicamente era quais temas abordam esses dois termos, vamos dizer assim, tecnologias digitais e exercício físico, eu delineei a partir daí quatro categorias. Essas categorias elas não foram definidas previamente, né? Então, compartilhamento em mídias sociais, influenciadores digitais, tecnologias educacionais e exercícios mediados pela tecnologia. Então, a partir daquele quadro de extração de dados, eu vi que eram os eixos, vamos dizer assim, em que essa relação ela se dava, né? E aí, a discussão dos resultados, ela pode ser um texto corrido, mas aí tem que perpassar essas categorias que a gente delineou, né? No meu caso, eu preferi colocar cada um desses como um tópico específico. E aí, dos meus, acho que são 21 estudos, ó, nem todos eles abordam todos os tópicos. Então, quando eu for falar aqui de compartilhamento em mídias sociais, eu só vou mencionar aqueles estudos que estão relacionados a essa categoria, né? Que foi o caso aqui. Então, como é que eu gosto de fazer? Que você pode ter uma outra ordem de escrita, vamos dizer assim, né? Eu costumo fazer uma síntese geral inicial, né? De todos, o que é que todos os artigos relacionados a essa categoria abordam, e depois eu vou mencionando um por um. Então, aqui, por exemplo, um por um, ou às vezes articulando entre eles, né? Eu comecei por esse estudo, por exemplo, aqui, ó, em que eu detalhei um pouco mais sobre ele, que ele já tinha sido citado aqui, ó, certo? Depois eu passei a discutir esse outro texto, Lobato, que eu já tinha apresentado uma síntese aqui no início. Então é meio que eu faço uma apresentação geral e vou abordando ponto a ponto. Outros a gente consegue colocar eles em diálogo, vamos dizer assim, né? Tipo, dois ao mesmo tempo. Então é mais ou menos assim que a gente vai fazendo essa escrita, né? Mas é interessante, antes disso, a gente fazer vamos dizer assim, os tópicos centrais de cada categoria dessa. Então esses tópicos centrais eu apresento aqui. E aí eu vou discutindo um por um, certo? Então foi assim que eu construí esse texto. É interessante sempre também no final ter um fechamento, né? Fechamento do tópico e ter um anúncio, vamos dizer assim, do próximo tópico, que é o que eu fiz aqui. Então uma lógica semelhante eu fui fazendo nos outros itens, vamos dizer assim, né? Esse outro texto, que é um pouco mais antigo, foi mais ou menos na mesma linha, mas tem algumas diferenças aqui. Então, no quadro para extração de dados, eu criei só essa categoria, principais achados. Então, o que eu fui discutir nos resultados desse tipo de revisão aqui, que foi a educação física escolar e saúde no contexto brasileiro, partiu de categorias que surgiram após o preenchimento desse quadro. Então, também analisei aqui e vi que a maior parte dos estudos abordam de como intervir na escola, com o tema da saúde, que foi criada uma categoria, né, sobre intervenção, e outro sobre o entendimento de saúde na escola, o conceito, né? Então isso aí se constituiu como uma outra categoria também, certo? Então eu explico isso aqui na metodologia, caso você queira ver o artigo completo, né? Ó, a primeira aborda determinado ponto e a segunda um outro ponto. Foi mais ou menos assim. E aqui a gente faz uma caracterização dos estudos também. Quais foram as revistas que prevaleceram, se a maior parte era quantitativo, se era qualitativo. Então, isso a gente costuma fazer de forma mais resumida, ou na metodologia, ou no início dos resultados, que é mais interessante também. A ordem da escrita aqui foi mais ou menos a mesma. Então, sobre intervenção, eu fiz uma apresentação geral. É interessante você determinar todos os tópicos centrais, vamos dizer assim, de cada categoria, né?
e que autores mencionaram cada um daqueles tópicos. E isso eu faço uma apresentação geral aqui, ó. Depois eu vou mencionando estudo por estudo, ou pelo menos aqueles que eu considero mais relevantes, né? E não se trata só de uma resenha, uma síntese do que consta no estudo. É interessante que você vá se posicionando também e apresente esses tópicos em uma certa estrutura que possa fazer sentido para o leitor. Então, qual tópico é mais interessante que seja primeiro? Qual finalização de parágrafo conecta melhor com o próximo parágrafo? Então, essas questões elas são importantes de serem feitas para que o texto ele fique adequado. Então, a escrita é mais ou menos assim, e acredito que sua revisão está mais ou menos como eu vou mostrar aqui agora, que é de um orientando, professor George, e que ele vai entrar justamente nessa parte, né? Então ele fez aqui, ó, um quadro de caracterização dos estudos. A partir desse quadro ele pode dizer quais são os principais objetivos que são tratados pelos estudos. Ele pode dizer aqui, a partir desse quadro, se são mais estudos quantitativos ou qualitativos, ou se são mais relatos de experiência. Ele pode ver qual a revista que prevalece mais, né? E aí isso é um argumento também, às vezes tem uma revista que se destaca mais na área. E qual o local de estudo, se tem a prevalência no Sudeste, ou no Sul, ou no Nordeste, por quê, né? Então aqui é um quadro de caracterização dos estudos que vai servir para construir alguns parágrafos que caracterizam esses estudos. Então é um quadro importante para a gente caracterizar como é que está a literatura. Esse outro quadro é o que eu considero mais importante. Então, no caso do estudo dele, da revisão, né, ele quer saber as contribuições de gamificação, como a gamificação ela é utilizada, e ele quer saber um específico sobre avaliação gamificada. Então, ele criou essas duas categorias, né? E outras coisas não previstas para caso ele encontrasse alguma outra informação relevante, mas que ele não fez nenhuma previsão antes. Então, assim, cada coluna dessa ela precisa ser analisada. Então, quais são as contribuições centrais aqui da gamificação? Então, das contribuições centrais que provavelmente apareceu é que aumenta o engajamento ou melhora o engajamento dos alunos, né? Então, dentre esses autores, quais deles citaram esse argumento? Então, isso é importante ser colocado, né? Então, ele pode fazer aqui, pegar esse essa categoria, vamos dizer assim, né? Que pode vir a se consolidar como categoria e colocar as principais, vamos botar aqui um, né? Como fosse a primeira categoria. Os principais achados, né? Que seria, aqui eu estou supondo, eu não fiz a análise, né? Que seria amplia o engajamento dos alunos. Aí no caso aqui, citar os autores que argumentam isso. E aí ele vai saber quem são todos os autores que argumentam esse ponto específico. E assim ele vai criando os outros tópicos centrais. A partir daí ele vai escrever o resultado da revisão dele, né? A mesma coisa vai fazer com esse ponto, né? 2, vai fazer aqui a mesma coisa, né? Construir os tópicos centrais. E se isso aqui, outras contribuições não previstas, né? Teve uma consistência, uma coisa mais robusta, né? Pode-se criar uma outra categoria também, como essas categorias elas podem se interrelacionar, né? Mas assim, a ideia é mais ou menos essa. E aí, para a escrita, para a apresentação, que é o objetivo central desse vídeo, né? Isso aqui pode vir a ser um dos tópicos de discussão dos resultados, em que no início, né, ele vai fazer uma apresentação geral mencionando todos os tópicos e obviamente citando os autores, não pode só falar como se fosse uma coisa dele mesmo, mas sim dos autores, e depois ele vai passar ponto a ponto mencionando os destaques. Essa, vamos dizer assim, caracterização, né, essa síntese, essa análise, ela vai servir também para as considerações finais. Então, nas considerações finais, lá embaixo, é interessante mencionar o que é que surgiu, né, e colocar o ponto de vista do autor sobre isso. Então, basicamente é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado e a gente segue para novas dúvidas aí, caso venham a surgir. Então, bom trabalho aí a você.